Boa noite, estou aqui mais uma vez para mais uma live, dessa vez com o tema Quem procura, acha. A base bíblica é Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-á. Como já foi dito, o tema é Quem procura, acha. Hoje vamos falar sobre procurar as coisas. As referências bíblicas, a primeira se encontra em Samuel 27, versículo 4, que diz o seguinte: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aqui é interessante que o salmista ele fala que uma coisa ele pede e ele vai buscar. O que eu acho interessante nessa passagem é o seguinte, que muitas vezes a gente pede uma coisa para Deus e a gente acha que Deus vai mandar assim de mão beijada. A gente pode, eu vou pedir sabedoria, então Deus vai mandar para mim. Aí a pessoa fica de bobeira, não faz nada, não procura, só pede. Quer dizer, a pessoa, se ela quer sabedoria, Deus dá. Só que o que Deus pede para a pessoa fazer? Dá uma folheada para aprender. Deus ele não chega e entrega a sabedoria. Deus dá a oportunidade da pessoa ser sábia. A gente tem que pedir para Deus, não é errado pedir. A Bíblia fala, pedir-se e dar-se-vos-á. Mas o problema é que as pessoas só pedem e não buscam. E esse é o tema. Se a gente procurar alguma coisa, a gente vai achar. Se a gente buscar, a gente vai receber. E é muitas vezes isso que as pessoas não fazem. As pessoas pedem, mas não buscam. Acham que Deus vai entregar de mão beijada. Deus vai chegar com a mão lá do céu, lá, ó, tó, recebe. E não é assim. A Bíblia fala que a gente tem que pedir, mas também tem que buscar para receber. Porque nada na vida vem de mão beijada. Porque se viesse, a gente não valorizava. Mas Cristo, é por isso que Cristo fala que a gente tem que buscar, para a gente dar mais valor ao que Ele nos oferece. Porque, imagine, Jesus ele oferece dons espirituais, vida eterna, Ele oferece muitas coisas, mas para a gente ter as coisas que Ele oferece, a gente tem que buscar. A gente tem que ir até Ele. Ele fala assim, ó, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele fala, ó, vai até Ele, ou seja, busca o que você necessita. E é isso muitas vezes que a gente não faz. A gente pede uma coisa para Deus, só que a gente quer de mão beijada, a gente não busca. E se a gente não buscar, a gente não vai receber. Aí continuando, Mateus capítulo 6, versículo 33 diz o seguinte: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui o evangelista Mateus ele deixa bem claro que primeiro na nossa vida tem que vir o reino de Deus. A gente tem que buscar primeiramente o reino de Deus. Porque assim, Deus ele tem que vir em primeiro plano sempre. Só que muitas vezes as pessoas colocam qualquer coisa na frente de Deus. Ai, é meu filhinho queridinho, já que ele tá doentinho, eu não vou na igreja e não vou fazer nada. Ai, é isso, aquilo, outro, não sei das quantas, vou deixar Deus em segundo plano. Aí fica jogando Deus de escanteio e não sabe por que a vida tem tanto problema. Fica colocando Deus do lado assim, ó, e não sabe por que tem tanto problema na vida. Aí fica murmurando, ai, por que eu não tenho isso? Ai, por que tá acontecendo aquilo? Porque em vez de você buscar primeiro o reino de Deus, você fica buscando a sua vontade. E ele fala que, ó, buscai primeiramente o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, se você colocar Deus em primeiro plano, se você colocar a justiça dele em primeiro plano, a sua saúde vai estar garantida, a sua vida vai estar garantida, você vai estar garantido. Por quê? Porque Deus tem sido prioridade na sua vida. Mas por que muitas vezes você fica doente? Doente espiritual, doente carnal, doente de diversas formas. Porque muitas coisas tem sido prioridade na sua vida, só que nenhuma delas é Cristo.
É por isso que sua vida está morrendo, porque muitas vezes você busca prazer nas drogas, prazer em sexo, prazer em diversas outras coisas, só que a prioridade na sua vida tá morrendo. E eu não falo isso só para pessoa que não é da igreja, eu falo para quem também tá na igreja, porque muitas vezes a pessoa, em vez de buscar conhecimento bíblico, busca fofoquinha. Nossa, você sabe o que o irmão do lado fez? A fofoca tem sido prioridade. É por isso que Cristo não vai arrebatar muitas pessoas da igreja, ele vai arrebatar a sua igreja. Porque muitas vezes a pessoa da igreja que devia ser exemplo é o temendo de um sem vergonha ou uma sem vergonha. Cristo fala, busca primeiramente o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas eu vou acrescentar na sua vida. Porque muitas vezes tem crentes que morrem hoje em dia por causa disso, porque em vez de estar buscando primeiramente o reino de Deus, fica buscando sem vergonhice no mundo. Fica buscando fofoquinha, fica buscando calúnia, fica buscando namorico aqui, namorico ali, e o evangelho de Deus que devia pregar, não prega. O Cristo que devia falar, eu tenho vergonha de falar de Jesus. Fica com vergonha de falar de Jesus. Jesus falou que se você se envergonhar do meu nome perante os homens, eu me envergonhei de você perante o Pai. Muitas vezes fica priorizando um monte de sem vergonhice no mundo, mas não prioriza o reino de Deus. Os próprios cristãos de hoje em dia são assim. Eu não falo nem quem é do mundo, eu falo os cristãos. A Bíblia fala que quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Só que hoje em dia a gente vive numa sociedade de cristãos que, em vez de se limpar, estão se sujando. Aí vão lá, se limpam um pouquinho, pedem perdão, depois se sujam de novo. Não estão buscando primeiramente o reino de Deus, estão vivendo na sem vergonhice. E Cristo fala que o morno, ele vomita. Ou a gente é quente ou a gente é frio. O morno, ele sente nojo. Então busque primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas ele vai acrescentar na sua vida. Continuando. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, que diz o seguinte: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aqui o apóstolo Paulo, ele incita os coríntios a procurar com zelo os melhores dons. E é interessante que ele fala com zelo. Aí vocês perguntam, mas por que isso é tão interessante? Porque muitas vezes a gente procura erradas coisas. Eu quero dom de visão. Eu quero que Deus assim, me dê dom de visão para que eu possa ver o sobrenatural. Só que aí eu peço e fico procurando assim, ó. E a Bíblia fala que a gente tem que procurar de forma... Paulo incita os romanos a prestarem um culto racional a Deus. E aqui aos Coríntios ele ensina a procurar com zelo. Ou seja, através da oração, do jejum, através de uma reverência com Deus, você tem que procurar os dons. Não é de qualquer forma que a gente vai adquirir algo. Não é procurando de qualquer jeito que Deus vai dar algo pra gente. Se a gente procurar no jejum, na oração, no clamor, na reverência com Deus, Ele vai escutar as nossas orações e vai entregar pra gente o que a gente quer. Se eu chegar a falar, Deus, eu quero o dom de visão. Se eu começar a jejuar, se eu começar a buscar com zelo e com temor o que eu quero, ele vai escutar do céu e falar, meu filho está querendo realmente e eu vou entregar para ele. Mas por que muitas vezes a gente não recebe? A Bíblia fala que tem orações que Deus não escuta. Sabe por quê? Porque a gente ora como tolos. A gente pede como tolos. A gente pede, mas não com zelo. A gente pede, mas sem temor a Deus. A gente pede de qualquer jeito, achando que Deus vai escutar a nossa oração. E não é assim. Tem orações que Deus não escuta porque a gente pede como tolos. Tá na hora da gente começar a pedir as coisas com zelo, a procurar as coisas com zelo. Deus oferece muitos dons pra gente, dom de visão, dom de cura, de interpretação de línguas, dom de profecia. Tem muitos e muitos dons que o Espírito Santo oferece pra gente. Mas a gente só vai adquiri-los quando buscá-los com zelo, quando procurarmos com zelo os dons que ele oferece. E é muitas vezes isso que não acontece, a gente não procura. E quando procura, ainda procura mal ainda. O salmista fala em Salmos: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
O salmista fala, eleva os meus olhos, ou seja, eu olho para cima. Eu procuro no lugar certo de onde me vem socorro. E é muitas vezes isso que as pessoas não fazem. As pessoas procuram de forma errada, procuram no lugar errado, procuram de qualquer jeito, achando que Deus vai mandar com todo o amor. E não é assim não. As coisas com Deus é reverência e temor. Quando você tiver reverência e temor e procurar com zelo os melhores dons, Cristo vai olhar para você e falar assim, ó, agora que você está procurando com zelo, eu vou te dar o que você tanto quer. Mas enquanto você procurar de qualquer forma, enquanto você tiver... o que vale é a intenção. Porque tem gente que fala isso, o que vale é a intenção. Não tem essa não. Paulo ensina os romanos a prestarem um culto racional a Deus. Então não é de qualquer forma que a gente vai receber, não. Não é de qualquer forma que o Espírito Santo vai nos dar dom, não. A gente tem que procurar com zelo, com temor e com respeito. Porque quando a gente tiver temor, respeito e honra por Deus, a gente vai adquirir dele as melhores coisas. Continuando. Atos capítulo 9, versículos 11 e o 17. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Aí o 17 fala, então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu a caminho de Damasco por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Aqui nessa passagem de Atos, fala sobre a conversão de Paulo, que ele, na época quando era Saulo, ele perseguia as igrejas que falavam de Jesus Cristo. E aí Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco e nisso ele ficou cego. Só que na cidade existia um servo de Deus chamado Ananias. Jesus chamou Ananias em visão e falou, ó, você vai para a rua chamada, você procura a rua chamada Direita e pergunta sobre um tal de Jonas, que lá você vai encontrar Saulo. Aí Ananias, Deus explicou para ele o que ia acontecer. Ananias até se questionou, falou, mas Senhor, eu escutei tantas coisas ruins sobre esse homem que ele persegue e mata os seus santos. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, ó, não temas, porque esse homem será valioso em minhas mãos. Ele vai ser um servo bom na minha mão. E Ananias foi, procurou a rua chamada Direita, foi até a casa de Judas, perguntou por Saulo, e quando encontrou ele, Deus já tinha mostrado para Saulo que alguém ia impor as mãos sobre ele. E Ananias chegou lá, impôs a mão sobre ele e decretou visão. É interessante que Cristo podia muito bem olhar para Ananias e falar assim, Ananias, ó, você vai virar aqui, 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 aqui. Podia que nem o GPS. O GPS fala assim, ó, a 500 metros, vira à direita. Ou, a 200 metros, siga em frente. Jesus poderia muito bem fazer isso com Ananias, mas ele falou, ó, procura. Sabe, as coisas, como eu falei desde o início, as coisas não vêm fácil pra gente. A gente tem que procurar com zelo, procurar com reverência, procurar com cuidado as coisas que Cristo faz, pra gente ver o sobrenatural dele nas nossas vidas. Já pensou se Ananias não obedecesse a voz de Jesus? Se ele ficasse quietinho lá, Paulo não teria tido a visão e não seria um dos maiores apóstolos da época. Ou Deus até poderia usar a vida de outro homem se Ananias não quisesse, porque se a gente não quer, Deus usa o outro quem queira. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes por a gente não procurar da forma certa, a gente não vê o sobrenatural de Cristo na nossa vida. A gente fica, deixa eu ver um pouquinho aqui. Não achei. A gente fica procurando de qualquer forma e Cristo fala nessa noite, não é de qualquer forma que você vai ver. Se você procurar com zelo, você vai ver o sobrenatural que eu posso fazer na sua vida. E é muitas vezes isso que a gente não faz. Sabe por que muitas vezes a gente não vê milagres de Cristo? Sabe por que muitas vezes a gente não vê Deus na nossa vida? Porque em vez de a gente procurar da forma certa, obedecer a voz de Cristo, que Ele tanto estabeleceu na Bíblia, a gente fica procurando de qualquer jeito. A gente fica levando a Bíblia como, não gosto de ler.
não gosto de procurar. Vou fazer de qualquer jeito. Faz de qualquer jeito, você vai ver sua vida aí declinando pra você ver. Porque quando a gente faz de qualquer jeito para Cristo, a gente não recebe nada dele. A partir do momento que a gente fala, não, eu vou me dedicar e vou levar a sério isso, vou procurar da forma certa, Cristo fala, agora que você está procurando da forma certa, você vai receber da forma certa. Enquanto a gente fica levando na brincadeira essas coisas, a gente nunca vai ter nada com ele. Então, nessa noite, o que Cristo fala para as nossas vidas é, procure com zelo. E você vai ver o sobrenatural que eu posso fazer na sua vida. E para finalizar, Atos capítulo 10, versículos do 17 ao 20. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indignaram se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Aqui nessa passagem de Atos 10, a Bíblia fala que Cornélio, que era um centurião romano, queria sim conhecer Jesus, queria ser transformado. E ele orava muito em prol disso. Tanto que uma vez o Senhor Jesus falou para ele assim, vai até Jope e procura em lugar tal que você vai achar Simão Pedro. E manda ele vir para cá, para sua casa. Deus indicou o caminho para Cornélio. E Cornélio fez o quê? Falou para 2 homens que serviam ele. Falou, vai para a cidade de Jope, faz isso, isso e isso, que vocês vão encontrar Simão Pedro. Que foi essa passagem aqui que eu acabei de ler. E esses homens foram no caminho indicado e encontraram Pedro. E no momento em que eles estavam procurando Pedro, Deus mostrou uma visão para Pedro, só que ele estava tentando entender o significado. Que naquele tempo, os judeus pensavam que os gentios eram um povo impuro, porque não eram circuncisos, porque não eram nação escolhida. E Deus estava falando numa visão para Pedro, que era para ele parar de ter essa visão. Aí esses homens estavam procurando Pedro e o Espírito Santo falou assim, tem 2 homens te procurando. Não pergunta nada, só segue eles porque fui eu que os enviei. Aí beleza, Pedro foi com eles, chegou até onde estava Cornélio, e a Bíblia fala que ele e os outros apóstolos que estavam falando de Jesus para Cornélio e para a família de Cornélio, foi tão forte a presença que eles começaram a falar em línguas, foram batizados no Espírito Santo, e depois Pedro batizou a família de Cornélio nas águas. Quer dizer, Deus indicou o caminho para Cornélio e Cornélio mandou os homens procurarem Pedro. É como eu falei desde o início, às vezes para a gente ver o sobrenatural de Cristo, a gente tem que procurar com zelo. Porque imagine se aqueles homens que serviram Cornélio não fossem procurar Pedro. Talvez Cornélio ficaria anos e anos querendo saber do Espírito Santo, querendo saber de Jesus Cristo e nada. Só que aí o Cornélio falou, vai até Jope, vai a lugar tal, pergunta sobre tal, vocês vão achar Pedro. E os discípulos e os servos de Cornélio foram seguir a instrução direitinho, procuraram Pedro, acharam ele, e por causa disso Cornélio e sua família receberam o Espírito Santo. E é como eu falei, se a gente procura com zelo, a gente vê o sobrenatural de Cristo. E não é coisa pequena que ele tem. Não, ele oferece uma imensidão de coisas maravilhosas. Só que para a gente receber, a gente tem que procurar com zelo. Para a gente receber, a gente tem que procurar com cuidado. Muitas vezes a gente só não recebe porque não pede. Muitas vezes a gente só não recebe porque não busca. Buscai e achareis. Foi a palavra que Cristo ordenou, buscai e achareis. Só que você não recebe porque não busca. Você não encontra porque não procura. Tá na hora da gente começar a se ligar nessas coisas. Você quer receber? Busca. Você quer achar? Procura. Procura com zelo e você vai achar o melhor de Jesus Cristo na sua vida. Procura com zelo e você vai ver os milagres que ele pode fazer na sua vida, o sobrenatural que ele oferece.
Que, como eu falei, o Cornélio indicou o caminho, os homens procuraram Pedro e por causa disso a família dele foi convertida, recebeu o Espírito Santo e foi batizada. Agora imagine, se Cornélio não seguisse a ordem de Jesus Cristo e mandasse procurar Pedro, se ele falasse, não, porque assim, interessante que Pedro odiava os romanos, odiava, acho que Cornélio também. E engraçado é que o cara que mais odiava Cornélio foi quem fez a oração de... olha como que Jesus ele age, né? Pedro detestava Cornélio, detestava os judeus. E foi o Pedro justamente que falou para Cornélio sobre Jesus Cristo. Jesus podia falar, usar a vida de qualquer outro, mas por que Pedro? Para mostrar que, né, se a gente procura certo, até quem nos odeia tem que honrar a nossa vida. Então, se você procura com zelo, até quem te odeia vai honrar a sua vida. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Procura com zelo que você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu agradeço por quem escutou. Se quiser oração pela sua vida, peça. Eu vou estar orando pela sua vida. Se quiser falar sobre algum tema, eu vou também trazer. Qualquer coisa, pode chamar, eu vou estar disponível. Peço que Deus abençoe a vida de cada um que escutou até aqui. Quem está chegando agora, Deus abençoe também. O vídeo está se encerrando, mas se quiser assistir desde o início, vai estar salvo. Deus abençoe e até outro dia.